A passagem de hoje é Efésios capítulo 2, versículos 14 a 22. Vamos ler juntos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. A passagem de hoje começa com a grande declaração, porque ele é a nossa paz. É uma afirmação breve, mas verdadeiramente grandiosa, que resume a essência do Evangelho. Esta declaração afirma que Jesus Cristo não é simplesmente alguém que promove a paz, nem alguém que nos ensina o caminho da paz, mas que ele é a própria paz. Jesus é a nossa paz. Isso não é apenas uma explicação doutrinária, mas a confissão de fé de Paulo. O Senhor é a minha paz. Nesta única frase está contida toda a confissão de fé e a essência do Evangelho. Um teólogo disse o seguinte: Peace is not a product. Peace is a person. A paz não é um produto. A paz é uma pessoa. A paz não é algo que fabricamos para depois dizer, aqui está a paz. Pelo contrário, como a passagem de hoje proclama, a paz é o próprio Jesus. A paz não é um resultado que obtemos quando certas condições são atendidas. A própria existência de Jesus é a nossa paz. O simples facto de Cristo estar no nosso meio significa que já possuímos a paz. Se Jesus estiver no centro das nossas vidas, não importa que tempestades venham de fora, seremos pessoas de paz. O facto de ele estar em nós torna-se a âncora que firma o nosso coração vacilante. Portanto, a afirmação de que Cristo é a nossa paz significa que cada um de nós, como indivíduos e como comunidade, devemos ser paz uns para os outros. Não é o meu encontro com aquela pessoa que traz a paz, mas sim o meu encontro com o Jesus que está nela, e o encontro dela com o Jesus que está em mim. É isso que nos pacifica. Por isso, Deus é aquele que, pelo corpo de Jesus Cristo, fez de dois povos um só. Todos os dias, e a cada semana, quando encontramos os nossos irmãos na fé, nós os saudamos com Shalom. Não usamos Shalom apenas porque significa olá em hebraico. Shalom é o cerne do Evangelho que permeia toda a Bíblia. É o coração de Deus, a vontade do Senhor que atravessa todas as Escrituras. Em Números, capítulo 6, versículo 26, encontramos a forma da bênção do Antigo Testamento, também conhecida como a bênção aarônica. Ela diz: O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Desde o Antigo Testamento, o coração de Deus deseja dar-nos a paz. Esse Deus sempre volta o seu rosto para nós e diz: a paz esteja convosco. No momento em que o seu olhar repousa sobre nós, a nossa vida transforma-se num lugar de paz. Hoje, Deus também nos diz: eu quero dar-te a paz. Este é o coração imutável de Deus para conosco. Contudo, o mundo perdeu essa paz. Embora Deus tenha criado o mundo numa ordem de Shalom, repleta da sua paz, o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado pelo pecado. Deus e o homem distanciaram-se, e os vizinhos viraram as costas uns aos outros, entrando em conflito e discórdia. A partir de então, a história da humanidade encheu-se de relatos sobre a perda da paz. A força substituiu a paz, a ira engoliu o diálogo e o medo expulsou o amor.
A humanidade sempre desejou a paz, mas nunca conseguiu alcançá-la por seus próprios esforços, pois a paz não é algo que o homem cria, mas um dom que vem da presença de Deus. Mas Deus entrou neste mundo quebrado, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra num corpo humano. Ele, por meio da cruz, uniu o homem ao homem, Deus ao homem, e a natureza ao homem. Jesus não gritou de longe dizendo: "Vocês devem ter paz, façam as pazes." Ele mesmo entrou no meio daquele relacionamento quebrado. Ele é o nosso Deus, Jesus, aquele que, em seu próprio corpo, fez de dois povos um só, destruindo a parede de separação, a inimizade que estava no meio. Ele mesmo derrubou esses muros. Nas brechas entre Deus e o homem, nos muros entre as pessoas e nas muitas fendas entre o homem e a natureza, Jesus entrou com o seu próprio corpo e, com o seu corpo quebrantado na cruz, fez com que esses muros caíssem e se tornassem pontes de conexão. Quanto mais alto o muro, mais longa será a ponte quando ele cair. Existe um muro alto entre você e Deus na sua vida? Ou um muro profundo no seu coração entre a sua família, os seus vizinhos, ou os seus irmãos da igreja? Hoje, nesta hora, saiba que não podemos derrubar esse muro com a nossa própria força. Mas Jesus veio a este lugar, e pelo seu sangue, esse muro pode cair. E quando ele cai, torna-se uma ponte que conecta relacionamentos antes bloqueados. Que essa bênção maravilhosa se realize nas nossas vidas, nesta manhã. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Foi isso que Jesus fez. Na noite do dia da sua ressurreição, ele foi ao encontro dos seus discípulos. Mesmo tendo ouvido a notícia de que Jesus estava vivo, eles ainda tremiam de medo. Talvez, a princípio, tenham se alegrado e se maravilhado. Mas a culpa por o terem negado, rejeitado e abandonado os consumia. Por isso, trancaram as portas com força, escondendo-se numa sala. E foi então que Jesus apareceu no meio deles, e as suas primeiras palavras foram: "Shalom, a paz seja convosco." Era como se ele estivesse a dizer: Jesus, que é a paz, está aqui. Não temam, não tremam. Eu lhes dou a paz. Aquela breve saudação foi o momento que derrubou o muro que separava os discípulos de Jesus. A cruz foi a mensagem de Deus que tornou essas palavras possíveis. Não tenha medo. Não desvie o seu rosto de mim. Eu quero estar em paz com você. Esta foi a primeira mensagem do Senhor ressuscitado. O Senhor, que estabeleceu a paz pela cruz e a confirmou pela ressurreição, diz-nos hoje: não tenha medo. Em meio aos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus, e em todas as áreas da nossa vida, Ele diz: não temam. Eu sou a vossa paz. Durante os meus dias como pastor auxiliar numa igreja, o pastor titular um dia pediu-me para fazer algo, mas por mais que eu pensasse, aquilo não me parecia certo. Pensei 10 vezes, e 10 vezes pareceu errado. Pensei 100 vezes, e 100 vezes pareceu errado. Depois de meio-dia de deliberação, enviei uma mensagem curta: Pastor, eu realmente acho que isto não vai dar certo. Assim que enviei a mensagem, o arrependimento dominou-me. Ah, por que eu enviei isto? Eu deveria ter apenas obedecido. Por que fui tão presunçoso? No momento em que o arrependimento me assolava, a resposta dele chegou e derreteu o meu coração. A primeira palavra que ele me enviou foi: Shalom, Shalom. Essa única palavra aliviou toda a minha tensão. Significava que estava tudo bem. Significava que não havia nenhum problema no nosso relacionamento. Naquela pequena palavra estava contida a paz de Deus. Isso é o Shalom. O poder de restaurar relacionamentos e acalmar o coração. O Senhor ainda nos diz hoje: vocês têm Shalom dentro de vocês? Eu desejo habitar em vocês como Shalom. Amados irmãos, se Cristo é a nossa paz, então nós que estamos nele, devemos viver uma vida de paz. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém.
Deus já nos tornou um. Fomos chamados para guardar e preservar essa unidade. No entanto, o caminho da harmonia, o caminho da paz, o caminho do Shalom, nunca é fácil. É longo, árduo e, por vezes, exige sacrifício e nos deixa feridas. Perdoar é algo que se pode fazer sozinho, mas a reconciliação requer duas pessoas. Mesmo que eu esteja pronto no meu coração, se a outra pessoa recusar, a reconciliação não acontece. E mesmo que a outra pessoa busque a reconciliação, se o meu coração não estiver aberto, ela não acontece. É por isso que precisamos da humildade de Jesus, da mansidão de Jesus, da longanimidade, do amor e da tolerância nos nossos corações. Quando vivemos agarrados à cruz, essa graça começa a operar em nós. A reconciliação é algo que nunca podemos alcançar com a nossa própria força e o nosso próprio coração. Mas quando Jesus vem a nós, o nosso pensamento muda. Se ele salvou um pecador como eu, que direito tenho de exigir algo dos outros? E então, testemunhamos a queda dos muros diante de nós. Não temos força para derrubar esses muros por nós mesmos. Portanto, devemos nos agarrar à cruz. Devemos olhar para Jesus, que veio a nós com a graça da cruz. Precisamos nos lembrar de que não sou eu quem faz a paz, mas Cristo quem estabelece a paz dentro de mim. Oro ardentemente em nome do Senhor, para que a sua paz flua através de mim para a minha família, para a igreja e para este mundo. Amados irmãos, o mundo hoje ainda é instável. As famílias estão em conflito, a sociedade está dividida, e notícias de guerra e ódio de todo o mundo chegam aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Mas Cristo ainda é a paz. Hoje, Ele coloca-se no centro dos nossos corações e diz-nos: Eu lhes dou a minha paz. Eu sou a vossa paz. Essa paz não é a paz que o mundo dá. Não é uma paz que resulta da mudança de circunstâncias, mas uma paz que é dada quando Cristo está conosco. Hoje, oro para que escolhamos o perdão em vez da raiva, a reconciliação em vez da contenda, a fé em vez do medo e o amor em vez do ódio. A paz não é um resultado, é a evidência de uma vida que acolheu a Cristo. Quando Ele está em vocês, e quando Ele está em mim, alcançamos a paz perfeita. Portanto, no dia que nos foi dado, amem. Que não abracem as pessoas com a vossa própria força, mas que, pelo poder de Jesus, derrubem os muros que os separam e se aproximem uns dos outros, da criação e do próprio Deus. Que o dia de hoje seja abençoado para todos nós. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.